Amigos, paz de Cristo, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu estava aqui estudando a palavra de Deus e uma menina, entrou em contato comigo pedindo oração por sua mãe, dizendo se não era incômodo, que ela queria que eu orasse pela mamãe dela. Então eu aproveitei para trazer um ensinamento aqui para todos nós. Eu já expliquei no café da manhã que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, essa criação não é no sentido físico, porque Deus não tem rosto humano. Moisés, quando aparece ali perto do monte e vê a sarça pegando fogo, ele ouve uma voz, ele não vê o rosto de Deus. Então, Deus ele é diferente do corpo humano. Na teofania, ele pode até se materializar, tomar a forma de um varão para falar com alguém. Só que Deus não tem essa aparência humana, não tem. Então, como é que nós fomos criados? Que o próprio Deus falou isso, Façamos, pois, o homem nossa imagem conforme nossa semelhança. Como é que nós fomos criados? Nos atributos morais. Existem muitas coisas que nós podemos fazer que só Deus tem o poder para fazer. Só que Ele nos permitiu ter esse poder. O Senhor Jesus falou sobre isso. Eis que eu vos dou o poder, para pisar serpentes e escorpiões, para curar os enfermos. Jesus disse que nós faríamos, se nós crêssemos, milagres maiores do que Ele fez. Isso é a autorização do céu. Isso é ser criado à imagem e semelhança de Deus nos atributos morais. Deu para entender até aqui? Só que, por que nós não estamos conseguindo realizar esses feitos que Jesus já autorizou? Por quê? Quero ler para você aqui um texto rapidamente. Mateus, capítulo de número 20, preste atenção. Mateus 17, a partir do verso 14, diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes na água. E trouxe-o, o pai falando para Jesus, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Preste atenção. Se os discípulos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, de Deus, o próprio Deus fala isso. Se Jesus disse, eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Se Jesus disse que nós poderíamos fazer milagres maiores, que no nome de Jesus, nós aqui usando o nome de Jesus, os demônios iriam se submeter ao nome de Jesus através da nossa vida. E muitos de nós, crendo em Cristo, teríamos autoridade para expulsar castas demoníacas. Por que esses discípulos não conseguiram expulsar esse espírito maligno e curar este jovem? A resposta está na mensagem. Vamos continuar? Ele diz no verso 16, o pai para Cristo, o pai do garoto para Jesus assim: Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Que vergonha, Era discípulo de Cristo e não puderam fazer nada. Olha o verso de número 17, Jesus vai responder. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa. Jesus aqui já deu o diagnóstico. Incrédula, ou seja, você não crê. Perversa, você é ruim. Você é perverso. Por isso que você não consegue fazer. E mais, se é incrédula, não tem fé. Ele continua: Até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus então falou para o pai assim: traz o garoto aqui. Aí olha o que diz o verso de número 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Olha o que Jesus vai responder aqui, entre o verso 19 e o 20 a gente vai aprender. Verso 19. Então os discípulos aproximou-se de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos expulsá-lo? Eles ficaram tão assim envergonhados que eles foram em particular, depois que tudo passou, e perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos fazer esta obra? Olha a resposta de Jesus no verso 20. E Jesus disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e vai passar. Então Jesus deu aqui o diagnóstico.
quando eles, com vergonha em particular, perguntou para Jesus, por que nós não conseguimos resolver essa questão? Jesus falou, que vocês não têm fé, porque vocês são medrosos, porque vocês são incrédulos, porque eu já autorizei vocês fazerem, mas vocês ouviram, entrou aqui e saiu aqui, não deram crédito. Eu sei, irmãos, que existem coisas que só Deus pode fazer, isso aí é notório. Eu sei que existem momentos que nós precisamos de oração coletiva, isso é maravilhoso. A igreja orou por Pedro, as cadeias se abriram e Pedro foi solto. Nós precisamos da oração um dos outros, mas eu quero dizer para você que Jesus ele não denominou pessoas com essa autoridade, não. Quando ele diz, eis que eu vos dou poder, é para todos aqueles que crerem. Quando ele disse que no nome dele nós expulsaríamos demônios, sabe, iria curar muita gente, ele não disse assim, só o pastor, só o diácono, só o evangelista. Não, não existe regra, é para quem crê. Então se você crê, você mesmo, põe a mão na sua cabeça e expulsa o que tem que expulsar. Põe a mão sobre os enfermos. Lógico, tem regra. Lá no livro de Tiago, tem que chamar os presbíteros. É os presbíteros que oram, né? Põe o azeite, são eles. Mas, às vezes há uma exceção. Em tudo, em toda regra tem uma exceção. Não tendo ninguém, você mesmo ora. Usando a fé, no nome de Jesus, eu não tenho dúvida. O que deseja o teu coração, você ligando aqui na terra, o céu liga lá também através da sua oração e o milagre acontece diante dos seus olhos. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.